primeiro versículo diz o seguinte: Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Acharam aí, irmão? Estou lendo errado. Acharam? Vocês estão bem aí? Vocês podem ler com força? Vamos lá de novo. Exorto-te, pois, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Versículo 2 dos irmãos. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, se cercarão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Tu, porém, sê sóbrio, em tudo sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós oramos a Ti, Senhor Deus, neste momento, pedindo que o Teu Espírito Santo possa vir sobre nós, Pai amado, a fim de que nós possamos entender a Tua palavra, a fim de que nós possamos entender tudo aquilo que for dito, Pai. Que o Senhor possa abrir a nossa mente, que o Senhor possa dar em nossas vidas o entendimento adequado, para que nós possamos então, Senhor Deus, discernir, Pai, o que é uma igreja bíblica, o que não é uma igreja bíblica. Que o Senhor possa nos ensinar no dia de hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode tomar assento? Som, testando som. Queridos, em todo o Brasil, se você chegar em qualquer pastor, de qualquer denominação, no Brasil inteiro, e perguntar para ele se a igreja dele é uma igreja bíblica, todos eles, sem exceção, vão dizer para você que sim. Todos eles. Se você chegar lá no Testemunho de Jeová e perguntar para eles se é uma igreja bíblica, eles dirão que sim. Se você chegar na católica, dirão que sim. Se você chegar na evangélica, dirão que sim. Se você ir lá na adventista do sétimo dia, dirão que sim. Se você ir na presbiteriana, dirão que sim. Se você ir na batista, dirão que sim. Se você ir na universal, dirão que sim também. Se você conversar com membros dessas igrejas, eles também dirão a você que estão numa igreja bíblica, que estão numa igreja saudável, e todos eles entrarão em comum acordo dizendo que a igreja deles são a igreja correta. O fato é que o que de fato se caracteriza uma igreja bíblica, o que de fato é uma marca de uma igreja bíblica e de uma igreja não bíblica. Porque se você conversar com todos vão dizer a você, não, nós somos bíblicos, o que nós fazemos está sustentado nas Escrituras. Você pega algumas coisas que são feitas pelos Testemunhos de Jeová e eles vão mostrar para você na Bíblia uma base bíblica para defender aquilo que eles fazem, bem como os católicos, como os adventistas e assim por diante. Mas, de fato, o que é que se caracteriza uma igreja bíblica de fato? Quem é que pode bater no peito e dizer, nós somos uma igreja bíblica? Qual é o pastor que pode, então, dizer, eu sou um pastor bíblico? Há várias marcas que fazem com que a ovelha e qualquer pessoa diante do mundo aí fora saiba se estão diante de uma igreja bíblica, de uma igreja não bíblica ou de uma igreja que é mesclado. O que é o mesclado? É um pouquinho de Bíblia, um pouquinho do que o pastor gosta, um pouquinho de Bíblia, um pouquinho do que dá certo. Um pouquinho de Bíblia, um pouquinho do que dá na moda. Um pouquinho de Bíblia, um pouquinho do que está sendo o calor do momento. Então hoje nós vamos descobrir aqui as marcas de uma igreja bíblica para que nós possamos discernir o que de fato é uma igreja bíblica. Para que a gente, se um dia for escolher uma igreja, você ter os seus critérios, ter os recursos para saber de fato se você está diante de uma igreja bíblica ou de uma igreja não bíblica, antibíblica, ou de uma igreja mesclada, que tem de tudo
um pouco. O primeiro ponto aqui, que é a primeira marca de uma igreja bíblica, é a doutrina sã. É o ensino bíblico fiel. Então, o primeiro tópico que denomina e é uma marca, uma característica de uma igreja séria e bíblica é a doutrina sã. Quando diz a doutrina sã, significa que tem a doutrina que não é sã. Quando a gente cita a ideia de são, dá a ideia de alguém que não bebeu. Ao contrário, alguém que bebeu alguma coisa e não está em sã consciência, alguém que está perambulando, não sabe o que faz, e é exatamente isso que tem a ver com essa palavra. A doutrina sã é a doutrina que sabe o que está fazendo. É a doutrina que é firmada nas Escrituras e é a única doutrina de Deus. Então, se tem a doutrina sã, significa que tem a doutrina que não é sã, que não é sadia, que anda à torta e direita, que anda cambaleando, que não sabe o que faz e não sabe defender também as suas teses. É como conversar com bêbados. E há, de fato, muitas doutrinas que quando nós chegamos num campo da teologia, a gente vai questionar, eles são como bêbados a tentar explicar algumas coisas inexplicáveis. Quando são questionados à luz das Escrituras, se comportam de fato como bêbados sem sanidade e não conseguem explicar nem ao menos o que eles creem. Às vezes vem com algumas teorias e aí nós perguntamos em que base você está fazendo isso? Nós não sabemos em que base, mas nós cremos nisso. Então a doutrina sã é a primeira marca, a primeira característica de uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica é caracterizada por pregar e ensinar a palavra de Deus de forma fiel e inerrante. Então, o primeiro tópico é caracterizado por uma igreja que prega verdadeiramente a palavra de Deus de forma fiel e inerrante. O que é fiel e inerrante? É a palavra do jeito que ela é. Queridos, nós estamos sortidos de informações, de alimentações de A a Z. Então, nas Escrituras, nós temos informações tanto para coisas boas como para coisas não tão boas. Nós temos informações que falam que nós devemos ser prósperos e informações que falam que nós devemos perder coisas para agradar a Cristo. A Bíblia, então, ela é sortida de várias informações, porque lá em Eclesiastes diz que há tempo para todas as coisas e há também uma palavra direcionada para todas as coisas. Só que nós vemos algumas igrejas que elas não fazem um serviço fiel das Escrituras. Algumas, de fato, são antibíblicas, outras, de fato, omitem a palavra de Deus. O que é isso? Elas não pregam, de fato, todas as Escrituras. Elas ficam nos pontos que lhe dão prazer, que lhe é agradável, que te faz sentir alguém importante na vida. O fofinho, a fofinha da fé. Não é pregado, então, Romanos 3, a depravação do ser humano, quem o ser humano é. Não é falado coisas que incomodam o ser humano, como as exortações, mas é falado somente as partes boas, interessantes, que trazem acalento, que trazem tranquilidade, mas não aquelas que trazem a tribulação no nosso interior. Então, igrejas que só pregam as partes boas do Evangelho da Palavra de Deus, mas omitem as partes bíblicas que nos ferem, elas não são igrejas bíblicas e não são igrejas verdadeiras. Não há como pregar somente um pedaço das Escrituras e não o restante. É preciso pregar todas as Escrituras. Está tudo bem? O que aconteceu aí? Tudo legal? Tranquilinho? Legalzinho mesmo? Glória a Jesus. Onde eu estava mesmo, gente? Estava falando do Silvio Santos, né? Queridos, repare que o Evangelho, a Palavra de Deus, é um composto completo e nós precisamos, então, tratar de todos os assuntos. E aqueles que ficam só em um assunto, mas não trata de outro e vice-versa, não faz o bom serviço, não pode ser denominado uma igreja que prega a doutrina sã e fiel, porque fiel é toda a Escritura e não só as partes que nos convém.
O ensino fiel e inerrante, quando falo inerrante, é o ensino que não erra. Por que nós devemos ser os mais fiéis possíveis nas Escrituras? Porque as Escrituras não erram e nós erramos. Então o púlpito não é lugar de o pastor falar o que ele pensa, mas ele expor um pensamento que já vem pronto, que é as Escrituras. Por quê? Porque ela é inerrante, ela não erra. Mas nós observamos alguns equívocos, nós observamos os memes da vida. E aí quando você vai observar os memes da vida, são exatamente aqueles que resolvem adicionar ao texto coisa que o texto não diz. Afinal, a palavra de Deus é inerrante, ou seja, ela não erra. O que erra são as nossas aplicações pessoais, que nada tem a ver com o texto de fato. Uma coisa vai introduzindo na outra. Por isso que todo aquele que prega precisa saber exatamente se o texto está dizendo aquilo que ele imagina. Caso contrário, ele está então atribuindo ao texto coisa que sequer o texto está dizendo. Então a primeira característica é uma igreja sã, que prega o ensino bíblico fiel e inerrante, que é as Escrituras. O ensino bíblico é central para a vida da igreja. Jesus mesmo advertiu sobre a importância de permanecer na sua palavra. O tema de hoje é marcas de uma igreja bíblica. O ensino bíblico é central para a vida de uma igreja bíblica. Em outras palavras, o culto mais importante, aonde o crente tem mais anseio, as ovelhas têm mais anseio, é no estudo da palavra de Deus. Numa igreja bíblica, você vai perceber que as ovelhas anseiam muito mais um momento do ensino do que qualquer outra coisa. Ele é central, ele norteia todas as ocasiões da igreja. E é uma característica de uma igreja bíblica, não os movimentos, não as mensagens de vitória, embora tenha na Bíblia, mas o ensino completo das Escrituras. São pessoas que anseiam, são ansiosas por aprender da palavra de Deus. Então, numa igreja bíblica sadia, você vai ver essa sede das pessoas por aprender mais do Evangelho, e não para sair de casa e só receber bênção, 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 profecia, 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 profecia. Jesus mesmo advertiu sobre a importância de permanecer na sua palavra, segundo João 8, 31, 32. Vamos ver alguns versículos de referência. Nós lemos hoje 2 Timóteo 4, 2, que diz: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, discipline, exorte, com toda a paciência e doutrina. Olha que interessante. Pregue a palavra. Não está falando de coisas minhas. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Para quê? Para pregar o que eu penso? A palavra. Aí diz: repreenda, discipline, exorte, com o quê? Com a palavra. É com o meu ânimo? É com minhas filosofias? É com um coração encharcado de indignações? É com indiretas no púlpito? Não, é com a palavra. Então toda palavra de repreensão, ela deve ser bíblica. Nós, todos nós, inclusive o pastor da igreja, deve ser enquadrado nas Escrituras. Olha, as Escrituras dizem isso. Você está enquadrado, você precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Olha, nós precisamos disciplinar você, porque as Escrituras lhe enquadram nessa situação que requer uma disciplina. Nós precisamos exortar você, porque a Bíblia diz isso, 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 e a Bíblia lhe exorta com relação à sua prática, com relação ao seu comportamento. Então todas as coisas devem tornear com aquilo que está escrito e não com os desejos pessoais do pastor ou o que ele pensa segundo a um, segundo a outro. Aí diz aqui: com toda a paciência e doutrina. Por quê? Porque tem que ter paciência. E é coisa que eu confesso que eu não tenho muito.
É difícil você ter que ensinar 1, 2, 3, 10 vezes a mesma coisa e ver que não sai do lugar. É difícil você aplicar com toda a paciência, o texto diz com toda a paciência, significa o que você tiver de recursos para oferecer, a fim de que haja paciência, faça, porque vai requerer de você toda a paciência, não só um pedaço, senão você perde a linha. Toda a paciência e doutrina, ou seja, a paciência, ela é junto com a doutrina. É paciência e Bíblia na cabeça do povo. É paciência e Bíblia na cabeça do povo. Quando é mencionado doutrina, não tem a ver com palavras de vitórias. Quando é mencionado paciência e doutrina, não tem a ver com aquele circo que nós vemos por aí afora, onde ninguém é confrontado. Doutrina tem a ver com disciplina, repreendimento, exortação, conforme nós acabamos de ler. Repare que essas palavras estão vinculadas e juntas com a doutrina. Atos 2:42 diz: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? A doutrina de Cristo. Então eles perseveraram não em si mesmos, não em suas próprias vontades, em seus desígnios, em suas sapiências, mas perseveraram na palavra de Deus. Então todos nós estamos inseridos e firmados naquilo que está escrito. Portanto, pastor nenhum, púlpito nenhum deve inventar coisas novas além daquilo que está escrito. Nós devemos a todo momento ser chamados a cumprir a palavra. Eles perseveraram na doutrina de Cristo, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, ou seja, o povo junto vencendo em Cristo, fixado nas Escrituras. Olha a importância de permanecermos naquilo que está escrito. Percebe que isso aqui eu estou falando só do primeiro ponto? Uma igreja bíblica era centrada nas Escrituras e todas as coisas devem tornear aquilo que está escrito e não nos achismos. Aí diz aqui, uma igreja saudável deve ter a Bíblia como a sua autoridade final e ser centrada na palavra. O ensino bíblico sólido e a pregação fiel são fundamentais para o crescimento espiritual dos membros. Olha que interessante esse tópico aqui desse estudo. Uma igreja saudável, bíblica, deve ter a Bíblia como a sua autoridade final. O que é a autoridade final? Tudo o que acontece na igreja, o crivo final para que faça ou não faça é as Escrituras. Há algumas coisas que nós fazemos aqui na nossa igreja local, que embora sejam pequenas, que embora para muitos sejam coisas insignificantes, para outros o pastor é chato demais, mas não é nada mais nem menos do que o cumprimento disso que está escrito. Uma igreja saudável deve ter a Bíblia como sua autoridade final. Embora as ideias venham para o pastor e para a igreja, eu preciso ter chancelaria bíblica para fazer ou não fazer. Eu não sou o dono da igreja. A igreja tem um dono e já deixou todo o manual de prática. Aquilo que não é enquadrado no manual de prática e não nos é mandado fazer, nós não fazemos, ainda que seja pequena. Então, coisas do dia a dia, que muitos acham que eu sou chato demais. Pastor, vamos sortear um bolo para arrecadação. No Antigo Testamento já existia sorteio. No Novo Testamento já existia sorteio. Em toda a história da igreja existe sorteio. Nós não vemos registro de sorteios sendo feito no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, nem na história da igreja. É eu que vou fazer? Se o Cristo não fez, se Paulo não fez, se Moisés não fez, se Timóteo não fez, se eu não acho em nenhum canto da Bíblia essa forma, como forma de arrecadação, sou eu que vou fazer?
Isso diferencia uma igreja bíblica, de fato, de uma igreja mesclada. Aquilo que eu não encontro nas Escrituras, mas eu determino que deve ser feito na igreja que não é minha e é de Cristo, caracteriza uma igreja não bíblica. Uma igreja que até faz coisas legais, mas não pode dizer que é 100% bíblica. Então, a autoridade final deve estar centrada na palavra de Deus. Ok, nós temos uma ideia mirabolante, interessante, mas vamos ver se há respaldo bíblico para que nós possamos fazer isso. Vamos ver se há respaldo bíblico para a gente fazer algumas coisas que nós não vemos no Antigo nem no Novo Testamento, mas a gente vai inventar na igreja. Vamos ver. Ah, não há respaldo bíblico, então a autoridade final das Escrituras, então nós não devemos fazer. Simples assim. O ensino bíblico e sólido é a pregação fiel, e a pregação fiel são fundamentais para o crescimento espiritual dos membros. O que faz uma igreja bíblica a respeito do crescimento dos membros? A pregação fiel, firme e sólida, que é o que traz crescimento espiritual. O que é que traz os grandes avivamentos? Conhecimento das Escrituras. Conhecereis a verdade vos libertará. Então a ideia do culto de libertação não é oração, não é falar língua, não é profetizar, é aprender a palavra de Deus. Na verdade, o culto de libertação é a escola dominical, é o culto de ensino de terça. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Então é do conhecer, da aplicação bíblica que vem então o conhecimento da verdade, que vem a libertação, da libertação vem o arrependimento, que do arrependimento vem o avivamento. E não ao contrário. Então todas as coisas devem apontar para Cristo na pessoa da palavra. Vamos para a segunda característica de uma igreja bíblica: santidade e obediência. Uma igreja bíblica se preocupa em viver conforme os princípios de santidade revelados nas Escrituras. Isso implica em uma vida de obediência a Deus e afastamento do pecado, buscando refletir o caráter de Cristo. Queridos, há igrejas que é quase que proibido chamar as pessoas ao arrependimento. É quase que proibido ofender as pessoas com o evangelho da cruz, dizendo a elas: negue-se a si mesmo. É quase que proibido entrar em certos tipos de assuntos que não seja a alegria do crente, como por exemplo a santidade. A igreja bíblica, ela é torneada, centrada por princípios que revelam nas Escrituras a condição da santidade em Cristo Jesus. Então a obediência a Deus e o afastamento do pecado são temas sempre falados nas igrejas bíblicas. Direto você vai ouvir isso. Não é coisa que você nunca vai ouvir, não. Não é coisa que você vai ouvir em cada 2 meses, não. É todo culto você vai ouvir essas coisas. Perceba que eu estou falando características em que você vai observando que é uma igreja bíblica, uma mesclada, uma igreja não bíblica e igrejas antibíblicas. São características. Através das características você vai observando, você vai mentalizando o que de fato é e o que de fato não é. Então uma igreja bíblica sempre vai trazer, vai se esforçar para que possa ser gerado nas pessoas a santidade e o afastamento do pecado. Mas as pessoas estão mais preocupadas em fazer Deus funcionar do que em se relacionar com Ele. Não importa o que aconteça, minha santidade, pecado, arrependimento, eu quero é minha bênção. Eu quero é que Ele funcione. Eu quero é que o milagre venha sobre minha vida, eu quero que minha vida financeira seja mudada, eu quero que meu sonho seja realizado. O que importa é que ele funcione. E não é bem assim. Uma igreja bíblica busca refletir o caráter de Cristo. Ela sempre vai apontar para Cristo a fim de que todos nós possamos nos enquadrar e se parecer com Cristo. Alguns versículos de referência. 1 Pedro 1:16 diz: sede santos, porque eu sou santo. Sede santos, porque eu sou santo. Mateus 5:48 diz: sede vós, pois, perfeito,
como perfeito é o vosso Pai que estás nos céus. Perceba algo, irmãos. Aqui é Cristo dizendo, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Ser perfeito é coisa fácil? É uma missão. É Deus requerendo de mim e de você ser perfeito. Se há uma ordem bíblica que requer de mim e de você ser perfeito, por que é que a igreja tem que ficar perdendo tempo contando história maravilhosa para o povo? Se a missão bíblica é que eu e você seja perfeito e nós somos imperfeitos e nós pecamos e erramos todo dia, há alguma outra mensagem para uma igreja bíblica pregar, a não ser arrependimento todo dia? Se Cristo requer de mim e de você que nós sejamos perfeitos, por que eu passar 12 dias falando só de vitória? São características de uma igreja bíblica. Sede vós, pois, perfeito. Se eu preciso ser perfeito, eu preciso então ser exortado, amassado. Eu preciso todo dia receber um puxão de orelha de Deus, porque eu sou ruim, eu não consigo parar de pecar. Todo santo dia eu preciso de uma exortação, porque todas as manhãs eu acordo mal com Deus, e as misericórdias vêm e nos alcançam. Perceba a necessidade gigantesca de fazer dos crentes perfeitos, e algumas igrejas perdendo oportunidades, como por exemplo, grandes congressos com milhares de pessoas, de irmãs, de homens, de jovens, reunidos, prontos para serem chamados ao arrependimento, e o tema é: a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Pessoas reunidas em seus pecados, em suas lástimas, pecando deliberadamente, são reunidas em grandes congressos, e quando tudo está pronto para que o pregador venha com a temática chamá-los ao arrependimento, o tema é: a glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira, e é vitória, vitória e vitória. Perceba que não bate muito com as exigências do Cristo. Se Ele pede que eu e você seja perfeito, nós precisamos então ser amassados como uma uva, a fim de produzir o bom vinho. Glória a Deus. Olha o que diz a terceira característica: evangelismo e missões. Uma igreja bíblica é comprometida com o grande mandamento de Cristo de pregar o evangelho a todas as nações. A igreja deve ser luz para o mundo, fazendo discípulos em todas as partes, conforme Mateus 28, 18, 20. Há uma frase de um missionário que eu não me lembro, que ele diz o seguinte: uma igreja que não evangeliza se fossiliza. Ou seja, uma igreja que não evangeliza, ela vira um osso seco, não serve de nada. Então, uma igreja que não ganha almas, ela não tem as características bíblicas. Um crente que não tem sede por ganhar outra alma, ele ainda não entendeu o evangelho. Um crente que não sente a necessidade, entendendo todo o trabalho da cruz, do Calvário, que Cristo fez por você, e não é gerado em você uma gratidão, de forma com que em todos os seus pensamentos, você imagine alguma forma de agradecer a Deus, de forma compatível ao que Ele fez por você, e você não acha nada. O mínimo que um crente bíblico deveria ter é ganhar a alma para Cristo. Nós olhamos para nós e nós pensamos, não há nada que nós possamos oferecer a Deus para que possa ser compatível a agradecer por aquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Nós, quando entendemos isso, gera uma gratidão, de tal forma que a gente sabe que independente do que a gente faça na terra, jamais a gente vai compensar, e jamais vai ser maior do que aquilo que Ele já fez por mim e por você. Isso gera no crente uma necessidade de retribuição.
Para trazer um pouco ao seu pensamento, ao seu cotidiano, imagine que alguém vai do nada lá e paga a sua conta, paga seu aluguel, do nada. Do nada alguém chega lá, mesmo numa situação financeira menor do que você, vai lá e te dá um presente espetacular. Depois, no outro mês, do nada vai te dar outro presente maravilhoso. Vai gerar em você uma sensação de retribuir essa pessoa. Se não há essa sensação num crente salvo e remido, que ele deve retribuir de alguma forma tão grande amor que foi dado a ele não entendeu o Evangelho. Se o crente ele entra na igreja, ele passa 318 anos na Assembleia de Deus sem ganhar uma alma, ele não entendeu o Evangelho. Ele corre um grande risco de ser aquilo que a gente ouviu domingo passado, algo sem fruto, que será arrancado e jogado. Então deve haver, numa igreja bíblica, a necessidade de ganhar almas e fazer missões. Alguns versículos bíblicos para referência dessa exposição. Mateus 28, 19 e 20 diz: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Olha que interessante aqui. Portanto, ide, esse ide é uma ordem geral, não é para os missionários, não é para evangelistas, é todo crente. Ide, fazei discípulos. Tem que acender o lampião. Aí, a outra característica são os evangelismos, né, as missões. E então nós vamos entrar em mais um assunto aqui, que é o amor e a comunhão. Mais uma característica de uma igreja bíblica é o amor e a comunhão. A verdadeira igreja bíblica é caracterizada por um amor genuíno entre os membros, refletindo o amor de Cristo. A verdadeira igreja bíblica é caracterizada por um amor genuíno entre os membros. É isso que acontece na igreja de Cristo? Ou é os membros querendo se matar? Está pegando o trem? Já se prepara que já apaga de novo, porque lá na rua ali apagou e acendeu. Quando apagar, vocês com o celular só falam isso aqui para mim não parar, beleza? A verdadeira igreja bíblica é característica de uma igreja sadia por um amor genuíno entre os membros, refletindo o amor de Cristo. Então, se você, cidadão ou cidadã, está numa igreja bíblica, mas você não tem um amor genuíno entre os membros, há algo de errado com você. Porque é uma característica de uma igreja bíblica o amor genuíno dos membros. E isso é caráter individual daquele que escuta o Evangelho e precisa colocar em prática. A comunhão entre os irmãos é essencial, criando um ambiente de apoio, encorajamento e edificação mútua. Nós temos algo em nossa igreja aqui, e a gente toma cuidado de, nos mínimos detalhes, ser uma igreja bíblica. Se você observar no Antigo Testamento e no Novo Testamento, você vai observar que nos cultos que tinha no Antigo Testamento, depois dos cultos tinha banquete, tinha comida, tinha algo para o povo comer. No Antigo Testamento você vai ver isso aí. Tanto que você vai ver algumas advertências, e você vai achar isso numa matéria nova da teologia chamada teoambiontologia, que é a teologia vinculada ao meio ambiente, que trata dessas questões. Você vai ver as questões da educação, do povo não jogar o lixo da comida. Depois dos cultos do Antigo Testamento, tinha-se os comes e bebes. Aí no Novo Testamento, a mesma coisa. Acabava-se o culto, tinha o quê? Alguma coisa para o povo comer. Essa ideia de que o povo gosta de comer, desde a época da Bíblia. Tinha algo para as pessoas comerem. Tanto que há uma situação em que Cristo precisou advertir um povo. Porque, como é que era feito na época? Igual aqui. Cada um vem e traz alguma coisinha. Cada um vem e colabora com algo. E aí o povo que tinha mais grana trazia uma comida melhor. Quem tinha menos grana
traziam uma comida inferior. E o que estava acontecendo lá? E esse povo foi advertido pelo próprio Cristo. Aqueles que traziam um filé mignon, uma picanha, só queriam comer a picanha. Aquele pobre que trouxe lá uma asinha, uma salsicha, uma sardinha, ele não queria comer. Ou seja, após os cultos no Antigo Testamento e no Novo, havia esses momentos onde as pessoas comiam e ali era gerado a comunhão. Pastor, mas e a tal da cantina? Infelizmente a gente não acha na Bíblia. Mas ninguém vendia o pãozinho depois do culto? Eu sei que é legal, eu sei que é interessante, mas se nós estamos falando de uma igreja bíblica, não há respaldo para nada que não seja fora das Escrituras. Mas aquilo que está nas Escrituras, a gente não acha. Mas não tinha lá Paulo cobrando nada por aquilo? Não tinha. Mas Moisés não cobrou-se nada por aquilo? Não tinha. Poxa, mas é uma ideia tão legal. Pois é, mas quer ser uma igreja bíblica? Então, não dá. Ah, mas se não está escrito, se não faziam, não dá. Então é por isso que todos os nossos cultos de domingo, às terças a gente faz um cafezinho básico, mas domingo a gente faz alguma coisinha melhorzinha, cada um traz alguma coisa que pode, e sempre tem um negocinho para a gente moer os dentes. De vez em quando é um caldo, de vez em quando um traz pizza, de vez em quando outro faz um bolo, de vez em quando é um monte de coisa que já fizeram aí. Então até isso que nós fazemos aqui é bíblico. Por isso que a gente não faz a tal da cantina, que tanto ajuda, irmãos, mas se nós não temos amparo bíblico e decidimos fazer um trabalho bíblico, nós não fazemos. E fazemos e cumprimos aquilo que a gente vê no Antigo e no Novo Testamento, que é alguma coisa para a gente comer depois do culto e onde gerada a comunhão. Então, uma das características de uma igreja bíblica é a comunhão dos irmãos. Se vocês perceberem aqui, no culto de domingo, quando acaba o culto, ninguém vai embora. Na teologia pastoral, é a ciência do pastoreio, um dos indícios de uma igreja sadia, que é até engraçado, né, entre nós pastores, é quando acaba o culto, se o povo for embora rápido, a igreja está com uma série de problemas. Mas quando acaba o culto e o povo não sai, demora para ir embora, a igreja está sadia. E vocês aqui sabem o que acontece domingo, né? Se eu não pegar ali, não abaixar ali, ó, o povo ir embora e fica aqui. Então essa comunhão, ainda mais que seja simples e vocês acham que é qualquer coisa, é extremamente interessante para Deus. Deus, Ele trata isso de forma perceptiva. Nós vemos isso no Antigo e no Novo Testamento, a ideia da comunhão. A comunhão não se dá no momento que nós estamos aqui olhando para o culto, mas quando acaba-se o culto, onde nós nos relacionamos e ajudamos uns aos outros. Isso é a comunhão. Então esse momento onde nós saímos aqui e a gente come um negocinho, fica conversando, queridos, até isso é algo lindo para Deus. Até isso é edificante para as nossas vidas e é um cumprimento da palavra de Deus, até isso. Versículos referência com relação à comunhão dos santos. João 13, 34, 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão quem sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se tem aquele irmão que não se dá bem com ninguém da igreja, tem algo de errado. Se tem aquele irmão que não ama ninguém na igreja, tem algo de errado, não com a igreja, com ele. Porque é dito aqui, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos ameis, que também vós ameis uns aos outros. Nisto no quê? Amar uns aos outros. Conhecerão quem são meus discípulos. Então nós conhecemos de fato quem é discípulo de Cristo também no relacionamento dos crentes. Ah, eu sou santo demais, eu me separei, eu não falo com ninguém da igreja. Você é enquadrado nisso aqui. Diante da Bíblia, Cristo disse que no meio disso nós conhecemos que você não é um discípulo real. Não há comunhão no corpo. Se não há comunhão no corpo, há algo de errado com você.
Atos 2, 42, 46, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, e estavam todos os dias no templo e partiam pão em suas casas. Olha o nível de comunhão aqui, gente. Mais um indício de uma igreja bíblica, comunhão. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, como quem diz, venceram na palavra, debaixo da palavra. Na comunhão, juntos, um com os outros, um ajudando o outro. No partir do pão e nas orações, na ceia e nas orações. Um ajudando o outro, meu irmão, ora por mim que eu estou numa causa, meu irmão, é isso, é aquilo. Estavam todos os dias no templo e partiam pão em suas casas. Ou seja, eles tinham também os momentos de comunhão e de ceia em seus lares, uns com os outros. Olha que interessante isso. As igrejas mais tradicionais levam isso bem ao pé da letra, de tal forma que eles tiram o domingo para o Senhor, e quando acaba o culto, eles precisam ir na casa do outro, não interessa o que aconteça. Fazem lá jantares, almoço, e ninguém vai para casa sozinho, porque eles entendem que o domingo é do Senhor e acabou. Então você não tem que fazer nada, a não ser estar ali no meio das coisas de Deus, e dentre essas coisas é a comunhão com os santos, que agrada a Deus. Então acaba-se o culto, geralmente os cultos são de manhã nessas igrejas tradicionais, e vão um para a casa do outro, eles combinam, às vezes vai 3 para uma casa, um para o outro, e eles se relacionam, a comunhão entre eles. Eles levam isso ao pé da letra todo domingo, viu? Por quê? Porque nós vemos registro disso no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O amor é a marca registrada de uma igreja saudável. Ela deve ser conhecida pela sua capacidade de amar e servir aos outros, tanto dentro quanto fora da comunidade cristã, refletindo o amor de Cristo. Então, a igreja deve refletir, deve ser o farol que mostra o amor de Cristo aos outros. Versículo 5. Culto verdadeiro. Uma igreja bíblica tem como prioridade a adoração a Deus em espírito e em verdade. Uma igreja bíblica tem como prioridade a adoração a Deus em espírito e em verdade. Traduzindo aos irmãos, uma igreja bíblica e séria não se preocupa com a sua afinação, o quanto você está cantando, o quanto o coral está lindo, o quanto está maravilhoso, se tem banda, se não tem. Ela quer saber o seu caráter. Uma igreja bíblica não quer saber quantos músicos tem, como é que está a iluminação, 60, 70 mil de som. Não, ela quer saber se você é convertido, se você é sarado, se você é piedoso, se você é crente. Porque ninguém engana Deus. Deus não vai aceitar uma adoração de alguém que está ali meio estranho. Então a ideia de adorar a Deus em espírito e verdade significa aquilo que nós somos diante de Deus e não diante das pessoas. Ou seja, tem a ver com uma vida e não um momento onde você derrama lágrimas no templo, mas vive uma vida atribulada diante de Deus. Então uma igreja bíblica ela vai se preocupar com a sua alma. Quando o louvor é entoado, ela se preocupa muito mais na condição daqueles que estão cantando ao Senhor do que de fato com as suas afinações. O culto deve ser focado em exaltar a Deus e ser realizado de acordo com os princípios bíblicos, não conforme os desejos humanos ou modismos. Uma igreja bíblica, o culto desta igreja é conforme aquilo que está escrito. Isso vocês estão cansados de saber aqui, que eu já trouxe 2 vezes o estudo sobre o princípio regulador de culto. Numa igreja bíblica, nós não fazemos no culto aquilo que a Bíblia não mandou a gente fazer. Nós vemos no Antigo Testamento, no culto, homenagem do Dia dos Pais, Dia das Mães, homenagem a homens. Alguém vê na Bíblia? No Novo Testamento, durante todos aqueles cultos que nós vimos, alguém viu alguma ordenança bíblica como elemento de culto, a honraria, a mega, ultra honra a pastores? A gente não vê.
por a gente não ver, por não estar escrito e não ser elemento de culto, nós não fazemos. Ah, mas é legal. Quer ser uma igreja bíblica? Não faço. Ah, mas de vez em quando é interessante. Quer ser uma igreja bíblica? No culto, não faça. Acaba o culto, você rola no chão, vai para a grama, joga sorvete no outro, faça o que você quiser. Faça festa na sua casa, faça fogueira, faça o que você quiser na sua casa. No culto ao Santo dos Santos, deve ser feito no culto somente aquilo que ele pediu. Ah, mas eu quero inserir algo que eu imagino que seja certo. Pouco importa o que você imagina. Já há uma regra, e a regra está escrita, e você vai achar tudo que Deus pediu que tivesse no culto. Ah, mas é coisinha besta. É um detalhe desse, você acha que Deus vai... Também já trouxe um estudo para vocês lá em Amós 5, que Deus se preocupa com mínimos detalhes a ponto de matar alguém. Alguém morrer fulminado, estava fazendo a obra bonitinho, foi fazer as coisas bonitinho, tudo certinho, estava lá no momento bom, acordou cedo, fez as coisas na obra do Senhor, tudo bonitinho, mas Deus tinha dado uma ordem, não quero que toque na Arca da Aliança, somente aqueles que eu mandar. A arca ia cair, ele foi com uma boa intenção para segurar, para a arca não cair, fazendo bem, Deus fulminou. Deus não quer saber, ah, mas a intenção foi boa, pouco importa. Tudo isso que eu estou falando, querido, há enquadramento bíblico. Não é falácia minha, não. É exposição bíblica. Deus quer do jeito dele, ponto e acabou. Então, uma das características de uma igreja bíblica é um culto bíblico. Mas, se você chegar em todas as igrejas do país no domingo à noite, todos os pastores vão dizer que estão fazendo um culto bíblico. Todos eles. Esses dias aí, acho que ano passado, eu recebi um vídeo, o povo me manda essas coisas, né? Recebi um vídeo, era aniversário da esposa do pastor, aí pegaram as crianças, mandaram todas as crianças da igreja, fizeram um coração com o nome da pastora lá, e as crianças no culto ao Senhor, cantando um louvor para a pastora. No culto ao Senhor. Queridos, se no Antigo Testamento Deus fulminava o sacerdote, porque às vezes estava com a unha suja, estava impuro no momento em que a glória de Deus se manifestava, quem dirá no culto que é exclusivo para ele, você pegar a noiva dele e botar para cantar para outra pessoa que não seja noiva? Como eu digo a vocês, nós só não vemos coisas igual nós vimos no Antigo Testamento porque nós estamos na graça e há um Cristo Redentor que nos protege de não sermos fulminados. Porque o caráter de Deus é o mesmo no Antigo Testamento. Então a ira de Deus com coisas que acontecem no culto é real. Na dúvida, vai para casa, leia Amós 5. Você vai ver o culto que Deus reprovou, exatamente tudo. Deus reprovou as canções, Deus reprovou a liturgia do culto, Deus reprovou tudo o que foi feito no culto. Então não imagine que tudo que é culto Deus recebe. Alguns versículos referentes ao culto. João 4, 24. Deus é Espírito, importa que os que o adorem em Espírito e verdade. Ou seja, não é do muito falar, não é da lágrima, não é de levantar as mãos, é do estado do seu interior, porque Deus não é menino, Deus não é um ser para ser enganado, Deus não se comove com as nossas lágrimas, com os nossos pulos, é em Espírito e verdade, Ele vai lá na alma. E então, ou é recebida ou rejeitada a sua adoração. Colossenses 3,16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. A palavra de Cristo habite em nós abundantemente. Esse abundantemente não é rasamente, é abundantemente, é muita coisa. Essa ideia de abundantemente no original tem a ver com a palavra de Deus tornear o seu coração somente o dia inteiro. Ela fica ali fervendo na sua mente o dia inteiro. Abundância de palavra. Em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. O que é isso? Você vê seu irmão errando, não fala nada.
Você vê seu irmão no erro e fica esperando o pastor Felipe que não está vendo nada, mas você está vendo e você não fala nada. Admoestando uns aos outros com as suas próprias palavras, com a sua língua afiada, com o seu coração cheio de ódio. Não, aqui ó, com salmos, com Bíblia, com hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Deus nos dá ferramentas para que nós possamos trabalhar. O sexto ponto característico de marca de uma igreja bíblica é a disciplina e correção. Numa igreja bíblica, precisa existir a disciplina e a correção. Uma igreja bíblica não ignora a correção quando é necessária. O objetivo da disciplina na igreja é restaurar os irmãos em erro e preservar a pureza da congregação. Essa disciplina deve ser exercida com amor e dentro dos padrões bíblicos. Então, as disciplinas na igreja, elas são bíblicas. A correção é bíblica. Então, uma das marcas de uma igreja saudável é a disciplina. Não é marca de uma igreja ruim, é marca de uma igreja boa. Nas igrejas liberais não há disciplina de absolutamente nada, todo mundo faz o que quer e acabou, não acontece nada. Numa igreja bíblica, a disciplina e a correção são princípios basilares para manter e preservar a pureza da congregação. A disciplina. O cidadão deve ser encostado no banco e nunca mais ser visto e ser abandonado? Ele passa por um discipulado. Ele precisa ser conduzido ao arrependimento, porque todos nós pecamos. Há pecados em que são expostos. A esses que são expostos, é exposta a igreja junto e requer também uma situação e uma aplicação exposta. Há outros que não. Há outros que são confessados diante de Deus, entre você e Deus. Há outros que são confessados diante dos homens. E há várias características diferentes de disciplina e correção. Então, numa igreja séria, você vai ver disciplina e correção. Alguns versículos de referências. Mateus 18, 15 ao 17. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele sozinhos. Quer dizer que o crente ele tem a capacidade, a autoridade bíblica de repreender o outro que pecou contra ele, sem precisar chamar o coitado do pastor. Em outras palavras, queridos, há coisas que vocês podem resolver. Pastor, não sei o que, pastor, não sei o que. Querido, vá lá, chame o arrependimento, examine as escrituras, queridos, olha, a Bíblia diz isso, isso, isso. O irmão precisa se enquadrar a isso. O irmão está pecando nisso aqui. Tudo tem que passar para o pastor? Não é isso que nós vemos aqui. Vai, repreende-o entre ti e ele sozinho. Olha o que diz o texto. Se te ouvir, ganhaste o irmão. Mas, se não te ouvir, toma contigo 1, 2 pessoas, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Sempre quando acontecem situações comigo, com a minha figura, eu sempre me faço útil de 2 a 3 testemunhas. Às vezes é prints, às vezes é conversas pessoais. Sempre é bom você se munir de testemunhas. Qualquer coisa que acontecer, você tem testemunhas. De onde vem isso? Das Escrituras. Mediante a quê? Aquele que não é levado ao arrependimento. Você conversa, mas não tem jeito. Você conversa, mas não tem jeito. Você conversa, mas não tem jeito. Aí o texto diz, vai, repreende-o entre ti, ele sozinho. Só os dois. Se te ouvir, ganhaste o irmão. Mas, se não te ouvir, toma contigo 1 ou 2 pessoas, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, a palavra se estabeleça. A outra aplicação disso é o seguinte, você chega lá, o cidadão, a gente teve um caso aqui na igreja, mas não precisou, quando a gente ia aplicar isso aqui, o cidadão se consertou antes. Mas chegou a mim todas as provas em mãos, e o cidadão mentindo para mim, olhando nos meus olhos. Mentiu 1 vez, mentiu 2 vezes, mentiu 3 vezes, mentiu em reunião comigo, olhando nos meus olhos, sem tremer voz, sem nada.
E eu com a prova na mão, mas eu não podia esfregar a prova na mão porque ia expor outra pessoa, não ia dar certo. Mas eu sabendo que ele estava mentindo. E aí eu dei um tempo para que ele se arrependesse. Foi aplicado aqui, Mateus 18, e eu dei um tempo para que ele se arrependesse. Se ele não se arrependesse, eu ia chamar 2 irmãos da igreja, eu ia expor o pecado dele, as provas, tudo, diante de 2 irmãos, conforme diz o texto. E ali ele seria então repreendido diante da congregação. Repreendido no sentido de quê? De ser exposto que é um pecador contumaz. O que é um pecador contumaz? Ele não se arrependeu, ele continua no erro, ele continua morrendo, dizendo que está certo, fica a prova na mão, ele continua dizendo que está certo. Então ele deve ser o quê? Repreendido frente a 2 testemunhas. Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for repreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e olha-te para que não sejas também tentado. Olha que interessante isso aqui. Em outras palavras, se você vê, se alguém for repreendido em alguma coisa, em algum pecado, vós que sois espirituais, corrige ele, mas com brandura. O que é brandura? Cuidado que você pode cair no mesmo erro. Então vai com calma. Cuidado que esse mesmo fervor pode um dia ser contra você. É como se a palavra dissesse, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então vá com tranquilidade, porque você não é super-herói. Saiba falar, saiba aplicar, saiba conduzir o arrependimento, porque todos nós falhamos todos os dias. Aquele que está de pé, cuide muito para que não caia. 7º ponto de uma igreja bíblica. Dependência do Espírito Santo. Uma igreja bíblica reconhece a necessidade da atuação do Espírito Santo em todas as áreas da vida e ministério da igreja. Isso inclui oração, liderança, ensino e no fortalecimento da fé. Uma igreja bíblica entende que é o Espírito Santo que faz tudo, querido. Quem é que enche a igreja? Espírito Santo. Quando eu vim para cá, eu cheguei um dos meus conselheiros pastorais e ele falou 2 conselhos. O primeiro foi, cuide de você. O segundo foi, pregue a palavra fielmente. Não precisa fazer mais nada não, nenhuma estratégia, não, só o seu trabalho é só ser fiel. Mas, cara, a igreja está meio vazia e tal. Aí é a função do Espírito. Seu trabalho é só pregar as verdades bíblicas e não negociar isso. Ou seja, uma igreja bíblica, ela entende que é o Espírito Santo que faz e convence as pessoas. É o Espírito Santo que trabalha também, querido, na questão do ofertório. Se há uma necessidade da igreja, nós precisamos gastar 30 mil reais aqui. Há uma necessidade. Qual a forma bíblica? Queridos, nós temos essa necessidade de 30 mil reais. Ore ao Senhor. Que o Espírito Santo de Deus toque nos seus corações a fim de que nós possamos. Se não vier a quantia, meu irmão, é porque Deus não quer e acabou. A obra é minha? Não. A obra de vocês? Não, a obra é dele. Tem dom na obra, não está abandonada não. E é o Espírito que toca nos corações. Então, se não veio, talvez é porque ele não quer. Ou talvez nós precisamos juntar um pouco mais, orar um pouco mais, pedir ao Espírito um pouco mais. Mas é o Espírito que move todas as coisas na igreja. Esse dia eu trouxe um ensino que foi sobre o Espírito Santo, que é o próprio Espírito Santo que nos traz a memória. É ele que nos dá a memória bíblica. Sabe aquele cidadão que memoriza tudo? É um dom de Deus, não é virtude dele não. Quem é que nos faz aprender? É o Espírito. Então não é a figura do pastor, é o Espírito que inspira e ajuda e capacita o pastor. É dom, querido. O que é isso aqui que vocês veem aqui, essa facilidade de explicar? É dom, Deus dá para um, para outro, para dar para a igreja. Não pertence nada a mim, é dom. Então o Espírito Santo ele está envolvido em todas as situações da igreja. Alguns versículos bases sobre esse pensamento. Atos 1:8 diz, mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Ou seja, o Espírito Santo sobre nós faz com que nós tenhamos poder. Poder para quê? Se vocês têm o Espírito Santo de Deus, você foi revestido de poder. É para você ficar sentado, quietinho, não fazer a obra, não falar de Cristo para ninguém, ser um cidadão pacato comum, outro trabalho, casa, trabalho.
sendo que Deus fez toda aquela obra da cruz do Calvário, redentora, te salvou, livrou você de você mesmo, você não tinha forças para se arrepender, te encheu de poder, para você viver uma vida pacata, não ganhar uma alma, não produzir nada, ser um simples pai de família, simples mãe de família, vou para a igreja, igreja, casa, casa, cinema, cinema, escola, não ganha uma alma. Então pare para pensar, alguém lhe confia poder para nada? O poder é para quê? Para exercer. Romanos 8,14 diz, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Quem que é filho de Deus? Como é que nós vemos um filho de Deus ou um filho de Satanás? O filho de Deus, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Como é que nós sabemos quem é guiado pelo Espírito Santo de Deus? Aquele que segue o que está escrito. Coisa simples da vida. Então não precisa ser tão espiritual para saber quem é filho das trevas, quem é filho de Deus. Aquele que não segue as Escrituras de forma deliberada, ou seja, aquele que de fato não está nem aí para nada e segue a sua vida no seu bel prazer e não há arrependimento, esse é o filho das trevas. O 8º ponto é o caráter de serviço. Mais um ponto, uma marca de uma igreja bíblica. Uma igreja bíblica é uma igreja servidora, que busca viver para os outros, atendendo às necessidades da comunidade e dos irmãos. O exemplo de Cristo é central nesse aspecto, pois ele veio para servir, não para ser servido. Cristo veio para servir e não para ser servido. Se Cristo veio para servir e não para ser servido, e nós somos pastores, e nós então conduzimos as pessoas a se parecer com Cristo, porque nós nos parecemos com Cristo, e Cristo veio para servir e não para ser servido, por que é que eu devo aceitar bajulações? O porquê é que eu devo aceitar ser um reizinho da igreja? O porquê é que eu devo aceitar ser absurdamente servido? Talvez com uma comida diferente da que os demais irmãos comem. Por que é então que eu devo ser paparicado e amar isso? Se eu devo ter o caráter de Cristo e o meu Cristo não foi assim. Se o meu Cristo ficou de joelho, pegou uma bacia, uma toalha e lavou o pé do próximo, e eu não me pareço com esse cidadão, e sim com um reizinho da Inglaterra, há algo de errado. Se os nossos joelhos não são sujos de barro, por se curvar, a lavar o pé do próximo, se nós não temos o cheiro de ovelha, há algo de errado. O exemplo de Cristo é central nesse aspecto, pois ele veio para servir e não para ser servido. Versículos de referência, Mateus 20, 28. Como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Olha isso. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aí eu vejo de vez em quando na internet, aí chega alguns pastores na igreja com a maletinha, que ele está saudável, é novo, consegue carregar a maletinha assim. Aí sai do carro e vem 30 marmanjos, pai de família, que eu não entendo como um pai de família, cabra macho, consegue fazer um negócio desse. Aí ele desce com a maletinha que pesa ali 1 quilinho, aí vem 200 obreiro para pegar, um pega a maletinha, outro pega o terno, outro pega a Bíblia. Se parece com o Evangelho? Se parece com Cristo? Se parece com Mateus 20, 28, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos? Combina com Cristo? Não combina. Se o Filho do Homem veio para servir, não para ser servido, por que é que eu tenho que fazer o contrário? Filipenses 2, 3, 4. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Cada um dos outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. É você se esquecer de você para cuidar das coisas dos outros e os outros esquecendo das coisas deles para cuidar da sua. É um ajudando o outro.
É você mais na ideia de servir do que ser servido. Isso é uma característica de uma igreja bíblica. O que está precisando lá? Não, vamos ajudar. É você pensar no outro antes de si mesmo. É você ajudar o outro e não ter um pensamento egoísta. Conclusão para a gente ir embora. As marcas de uma igreja saudável não são apenas visíveis nas atividades ou programas que ela realiza, mas na sua fidelidade a Deus e num compromisso com os princípios encontrados na Escritura. Quando a igreja é fundamentada na palavra, tem uma vida de oração, se caracteriza pelo amor e compaixão, é comunitária, é evangelística, é missionária e cuida do próximo. Ela reflete a verdadeira imagem do corpo de Cristo. Viu como é difícil ser uma igreja bíblica? Diante desse ensino que foi exposto agora, você consegue lembrar algumas placas de algumas denominações e você mesmo tem recursos para saber se é uma igreja bíblica de fato, se é uma igreja mesclada, se é uma igreja não bíblica ou uma igreja antibíblica. Diante de tudo isso aqui que foi feito, que é uma malha fina de marcas de uma igreja que pode levantar a bandeira e dizer, nós somos uma igreja bíblica, você agora pode discernir as igrejas, se de fato são bíblicas ou não bíblicas. Se todas as decisões que são feitas, a palavra final é o concílio, o presbitério se debruçar o que está escrito, ver se há chancelamento bíblico para tomar tal ação, porque a última autoridade é o que está escrito, ou a última autoridade é simplesmente o pastor da igreja. É uma igreja que se curva em todas as suas decisões ao que está escrito, ou pouco importa o que está escrito. Nisso você observa o que é um pastor bíblico, um pastor não bíblico, um púlpito saudável, um púlpito não saudável, um púlpito mesclado, um pouquinho de cada coisa, louvores que é bíblico, mas não é, que fala para o homem, mas fala para Deus. Você vai observando o que é e o que não é. Então, hoje nós tivemos o culto à luz de vela, mas estragaram o nosso romantismo, ligaram a luz. E para a glória de Deus nós acabamos no horário, são 9h27.